Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral. Vão participar comentando, analisando as notícias com você, o Marcelo Pavão, que é advogado e jornalista, a Camila Amorim, que é advogada. A primeira notícia é uma notícia curiosa. A Prefeitura de Guarujá mandou pintar uma sinalização de solo na Avenida Marechal Deodoro, na Praia de Pitangueiras, e uma palavra ficou certa, descarga, a palavra carga, dá para ver, está de cabeça para baixo. Eu fiquei pensando, o pintor devia estar bem distraído. Hoje em dia você vê muitas pessoas distraídas no celular, atravessando a rua, se arriscando a ser atropeladas, atravessando com o sinal fechado, com o celular. Ciclista, enquanto está na bicicleta, andando, usando a bicicleta, digitando, ou motociclista, motorista, pedestre. Tem muita gente distraída, mas esse aí, a dose de distração foi brutal, né, Pavão? Pelo amor de Deus. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que nos assistem. É bom estar de volta aqui nessa bancada. Paulo, segunda-feira à noite, coitado do cidadão, estava cansado, um calorão aqui na Baixada, ele botou de um jeito lá e acabou colocando. Isso acontece. Já foi desfeito, né? E terça-feira já... Na quarta, né? Já estavam colocando. Foi aquela coisa, calor na cabeça, a gente desculpa isso aí, já está consertado. Camila, a distração tem limite, né? Pois é, Paulo, você estava falando de fazer duas coisas ao mesmo tempo, isso prova que não dá certo. Vamos concentrar e fazer uma direito, porque fica estranho, né? E como o Pavão disse, deve ser calor, perto do asfalto é mais quente ainda, então vamos desculpar dessa vez e prestar atenção na próxima. Olha, teve uma época em que, apresentando um programa de rádio, um dos comentaristas falava e nem prestava atenção no que os outros falavam, no que eu falava. Ele ia digitar no celular imediatamente. Tem limite, né, Pavão? Tem, né? Mas, por exemplo, esse negócio de escrever errado, eu estou falando agora com você, um pouquinho antes de começar o programa, eu estava falando da minha mãe, e eu tenho isso para provar, eu vou mandar a foto para o Paulo e para a Camila. Depois, se eles quiserem... Eu estava no colégio, acho que era ainda primeiro ano primário, no máximo segundo ano. Você escreveu uma palavra de cabeça para baixo? Escrevi. Mãe, porque era para pintar um copo para dar no Dia das Mães para as mães. E eu enfiei a mão no copo e fui pintando mãe. Só que o copo estava de ponta cabeça. Eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso. Mas esse aí ainda dá para arrumar? Porque você pode dar o presente para a mãe com a caneca em cima e você quer saber, Paulo? De cabeça para baixo. Minha mãe já é falecida. De todos os presentes que eu dei para ela, adivinha o único que eu tenho até hoje? É isso aí. Esse copo. Pintado errado. Pintado errado. Você vê que distração não tem limite, né? Uma notícia interessante, uma notícia que traduz a superação de uma fase, é a volta do Carnaval de Rua de Santos. Acontece, inclusive, a partir do próximo sábado, a partir da próxima sexta, amanhã. O Carnaval de Santos, desde 2016, o desfile das escolas de samba é uma semana antes do Carnaval, para possibilitar que os sambistas de Santos desfilem no Rio, desfilem em São Paulo. Então, sexta e sábado, amanhã e sábado, vai ser realizado o desfile das escolas de samba de Santos. É uma parte, as primeiras que se apresentam na sexta e no sábado são do grupo de acesso e as que finalizam o desfile são do grupo especial. 16 agremiações vão desfilar. E na semana seguinte, que é realmente o carnaval, no sábado tem o Carnabonde, volta depois de 3 anos que não foi realizado por conta da pandemia, e no domingo, na segunda e na terça tem os blocos de carnaval no Carnacentro, Pavão. Paulo, Você já se preparou para tudo isso, não? Eu confesso para você que eu não estava animado já há um bom tempo. Eu participei muito de bandas, organizei bandas na época da faculdade de Direito, inclusive a banda da Direito, quando ainda teve, o Raimundo, ainda era o Valdemar Esteves, saía com Segura no Bagre no sábado de carnaval, dava a volta na Praça Independência e ficava ali na Pindorama. Eu gosto do carnaval e eu vou te falar uma coisa, Paulo,
que precisa ser registrado. O prefeito Rogério Santos, o secretário Rafael Leal, merecem todos os parabéns em nome de toda a equipe da prefeitura, principalmente pelo que você acabou de falar. Vai haver o desfile de escola de samba exatamente para não coincidir com os de São Paulo, como há alguns anos está sendo feito, mas principalmente durante o carnaval, onde o Brasil todo, depois da pandemia, está de volta no carnaval, não era justo que a cidade não comemorasse o carnaval. Então, eu festejo muito que esse carnaval de rua, que essas bandas venham para o centro, trazendo as famílias, trazendo os turistas, movimentando o comércio, os ambulantes, enfim, a gente precisa que a roda gire e para essa roda girar a gente não pode apenas pensar grande, tem que também pensar nos pequenos, naqueles que vivem de revender sua cervejinha, sua batida, sua pipoca, seu churro, seu doce, seu salgado, vendendo também camisetas, enfim, que a gente curta o carnaval como antigamente, dando espaço para essas bandas, dando espaço para eventos como o Carnabonde, o centro sendo reocupado durante esse período e que a gente possa brincar. Então eu quero, sem fazer meandros, mas dar os parabéns à Prefeitura de Santos, ao prefeito Rogério Santos e ao secretário Rafael Leal, incansável na defesa dessa cultura e resgatando a cultura. Paulo, meus totais elogios à Prefeitura e sua equipe. Camila, preparada para esse carnaval todo, Camila? Paulo, eu amo um carnaval. Sou fuliã, já pulei. E para mim, a lembrança de Santos sempre foi quando o carnaval era na Avenida da Praia. E aí, ver o desfile ali era uma coisa tão encantadora, sabe aquela coisa? Eu me sentia literalmente no desfile, no carnaval, isso era tão gostoso. Não que não seja no sambódromo, mas a minha lembrança de infância é o carnaval na avenida. E é muito importante essa retomada. Como o Pavão falou, não é só a questão do carnaval em si, é a questão de muita gente voltar a trabalhar, voltar a ter aquela sua renda extra no carnaval, porque vai lá, vende água, vende refrigerante, vende cerveja, vende comida, né? Porque nenhum folião aguenta ficar não sei quantas horas num bloquinho sem comer e sem beber. Então é muito bom a gente ver que estamos retomando, está voltando. E em Santos, né, é encantador ver que o centro está fazendo parte dessa folia, porque há muito tempo a gente fala da revitalização do centro, o potencial que isso tem, como funcionaria, né? E a gente está vendo que o centro está sendo ocupado pela coisa boa e faz parte, acredito eu, da revitalização desse centro. Então, vamos curtir carnaval, folia, os bloquinhos, sambódromo. Isso, carnaval é alegria, né? E nós brasileiros estamos precisando de muita alegria, porque a gente tem que esquecer um passado doloroso que a gente teve. Olha, a invasão dos três poderes no dia 8 de janeiro provocou uma sensação em muitas pessoas de desconforto, de desconsolo, de depressão até, porque parecia que era tanta gente e a omissão das polícias nas primeiras horas era tão grande que a sensação é de que ninguém seria punido por aqueles atos lá. 1.408 pessoas foram presas, dessas 942 tiveram a prisão em flagrante transformada em prisão provisória, 565 têm liberdade provisória, mas têm restrições de liberdade. 7 investigações foram abertas contra autoridades, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, pelo incitamento, pela participação nisso. E 20 milhões de reais, 20 milhões e 600 mil reais foram bloqueados. Então a sensação que a gente tem é que não houve impunidade para aqueles atos de vandalismo, depredação e invasão.
A sensação que isso passou é de ordem, de restabelecimento da normalidade do país, depois daqueles atos do dia 8 de janeiro. A mesma coisa, a mesma sensação está acontecendo nesse momento quando o governo federal inicia a desmontagem do garimpo ilegal na reserva Yanomami. São alguma coisa em torno de 18, 20 mil garimpeiros ali, uma quantidade de pessoas quase equivalente à comunidade Yanomami, e parecia uma coisa também, acabou, não tem exército, não tem polícia, não tem ninguém para verificar isso aí, é a baderna generalizada. A sensação que tem é que vai ser um restabelecimento da normalidade legal muito equivalente ao que aconteceu em Brasília, Pavão. Olha, Paulo, concordo com você, mas ainda há necessidade de mandar mais gente para as áreas Yanomami, o Exército, mandar mais efetivo da Aeronáutica, da Marinha. O que é necessário, se for possível e necessário, até ajuda internacional. Ontem, no início do dia de hoje, foram divulgados dados que colocam que a desnutrição em Serra Leoa, que já é algo absolutamente insuportável, a gente não entende como é que as pessoas sobrevivem com a falta de comida, a falta de condições em Serra Leoa, no continente africano. Foram revelados dados que dão conta de que os indígenas Yanomami estão em situação pior do que em Serra Leoa. Então a coisa é muito séria. E eu concordo com você, Paulo, que há uma sensação de que a gente volta a ver aquilo que deveria estar vendo sempre, que é a proteção desses povos originários, que é evitar a degradação do território brasileiro, a destruição. Os indígenas, os animais estão morrendo porque é mercúrio que corre no rio, não é mais água. A coisa chegou num nível de degradação tão grande que a coisa precisa ter cada vez mais gente lá para dar essa sensação de normalidade. Não é possível que a gente não se incomode com o que está sendo mostrado lá. De crianças, pele e osso. Sabe, a gente precisa se mobilizar. De alguma forma a gente precisa fazer com que as vozes se unam e que isso não apenas a gente consiga parar essa mortalidade, esse genocídio dos povos originários, como a gente precisa de mecanismos para que nunca mais, em nenhum momento da história, não importe quem ocupe a presidência da República ou o governo estadual de Roraima, ninguém tem o direito de fazer o que fizeram com esse povo. Ninguém tem o direito de determinar a morte por inanição, por falta de comida, de água, de isolar essas pessoas. Então, assim, indignar é um dever nosso. A gente precisa se indignar e cobrar que as respostas sejam cada vez mais rápidas. Não podemos mais ficar esperando isso, Paulo, porque as crianças, os idosos, os homens e mulheres, eles foram colocados para morrer e a gente está salvando a vida e não pode ser conivente com isso. Camila? Tudo. O que indigna mais ainda é por que foi tão tardio esse desmonte. Não é novidade nem para ninguém que existem os garimpeiros na região e que eles estão destruindo tudo que tem por lá. Então não é um assunto que surgiu agora, ninguém descobriu isso agora, todo mundo sempre soube. Foi tardio esse início, mas graças a Deus ele teve esse início. E é muito importante nós todos termos consciência do que está acontecendo no nosso próprio país. A gente fica indignado, quer mandar ajuda, quer ajudar outros países, mas a gente não enxerga o nosso próprio quintal. E nesse momento a gente está precisando de muita ajuda no nosso quintal. Porque imagina morrer de fome, você não ter aquele mínimo para a sua sobrevivência. Igual o Pavão falou, quando a gente fica indignado. Está acontecendo na Serra Leoa, a gente fala, nossa, olha que absurdo, que isso, que aquilo. Só que a gente não olha para o nosso quintal, que está mais absurdo ainda. Opinião Litoral volta, o intervalo é rápido, fica com a gente.
Voltando com a Opinião Litoral, Marcelo Pavão, Camila Amorim estão comentando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. E uma notícia até um certo ponto surpreendente é a antecipação para essa quinta-feira dos resultados do Enem, que a programação é de que eles seriam apresentados na segunda-feira. Então, o estudante que prestou Enem, ele tem mais a quinta e a sexta para preparar a documentação, para fazer as escolhas dele, não é, Pavão? Exato. O ministro Camilo Santana, ele antecipou, até porque semana que vem, tirando Santos, que começa o carnaval já amanhã, né, em algumas cidades que antecipam, o carnaval é semana que vem. Então, imagina se divulgassem esse resultado na quinta-feira anterior ao carnaval, a loucura que ia ser, porque os prazos iam se atropelar. E a gente está num processo real de reconstrução e que a gente torce muito que todas as vagas sejam preenchidas e que essa molecada volte para os bancos escolares, que a gente está precisando repensar seriamente o nosso futuro, e é essa gente que está entrando agora que é o combustível para o futuro. Então, boa sorte a você, veja o resultado do Enem, que esse resultado, depois você já começa a pedir FIES, SISU, e vamos para frente que não podemos parar. A consulta, Camila, deve ser feita na página individual do candidato, né? Já está disponível. Engano, desde a meia-noite já está disponível. Cada candidato tem um código, alguma coisa assim, e ele entra e verifica. Eu acredito que quanto antes começarem a ser divulgadas essas listas, esses resultados, melhor para o próprio candidato, porque existem universidades que já começaram as aulas e só agora os estudantes vão ter acesso ao Enem. Então, que já adiantou um pouquinho, que fica a lição para o próximo ano adiantar um pouco mais, porque teve gente que já teve que pagar a matrícula, já começou a aula, já não sei o quê, e o Enem saindo só agora. Então, igual o Pavão diz, boa sorte para todos os estudantes, agora universitários, e que a gente tenha cada vez mais investimento na educação. Porque, como eu sempre digo, eu vejo que a base de tudo é educação e saúde. A gente não muda o mundo sem cabeças pensantes. E a escola, ser estudante, ser capacitado faz com que sejamos cabeças pensantes. Hoje é o 40º dia do governo Lula, como também do governo Tarcísio, do novo governo Zema, dos governadores e presidente eleitos na última eleição do ano passado, outubro e novembro do ano passado. O que acontece? O país saiu dividido da eleição e o presidente Lula tem muita dificuldade nesse começo de governo. Tem duas pautas que têm relação com isso. Uma delas, ele recebeu partidos, tenta ampliar o apoio. Mas existe uma parte significativa do país que rejeita o Lula, que votou no Bolsonaro, que ironiza, que critica cada medida que é tomada pelo governo Lula. É tudo ruim, andou para trás, é tudo retrocesso, é tudo incompetência. Então ele tem um clima de desconfiança que já se criou nesses 40 dias em relação a esse governo. Ele tentou ampliar o apoio político dos partidos no meio desse clima. A outra é que ele embarca hoje para os Estados Unidos e tem uma reunião com o Biden amanhã, em que a pauta tem, sim, os Yanomami, né, direitos humanos, tem, sim, o meio ambiente, que é uma pauta muito cara, muito querida, muito valorizada, tanto pelo Lula como pelo Biden, e tem principalmente, ele acho que vai conversar com o Biden, como é que o Biden lidou com aquelas invasões de 6 de janeiro, porque o Biden começou o governo dele 12 dias depois da eleição, e o Lula teve 12 dias depois da invasão do Capitólio e daquela depredação, houve até mortes no Capitólio, e é considerada a maior agressão à democracia americana em 200 anos. E o Lula começou o governo dele 8 dias depois teve a invasão. Então são situações muito parecidas. Eu acho que essa conversa deles, eu queria ser uma mosquinha para ouvir essa conversa, Pavão. Não, e tem mais um assunto espinhoso, né, que o Biden com certeza vai tratar com o Lula, que é a posição do Brasil hoje em relação ao conflito Ucrânia-Rússia. Tá?
Já tem a presença do Bolsonaro em território dos Estados Eu Unidos. acho que esse aí é o que menos... É aquela tal história. Hoje, sinceramente, Paulo, tanto para o Biden quanto para o Lula, Brasil e Estados Unidos, a melhor coisa para os dois é que o Bolsonaro fique onde está. Quieto. Não, na Flórida, ali em Orlando, faz o que ele quiser, quieto, enfim, melhor coisa que tem é isso. O governo Lula vai ter que se posicionar Lá porque... não é quieto, é quiet, né? Quiet, né? Porque o governo Lula ele vai precisar apresentar algum fundamento de duas situações. Primeiro, o governo do Nicolás Maduro da Venezuela, né, o posicionamento é muito amigo do presidente Lula, então o Biden vai pedir algumas orientações, né, em relação a isso. E em relação ao conflito da Ucrânia, é muito importante. Você falou da reunião do Lula com líderes partidários, é uma mudança em relação aos primeiros governos do presidente Lula, lá no início dos anos 2000. Porque agora existem vários partidos, e isso é um jogo muito perigoso, mas é o que está hoje acontecendo. Vários partidos que compõem a base governamental ainda não foram colocados à prova em votações de projetos importantes, até porque nada foi votado de importante até agora. E por conta disso, cargos do segundo e terceiro escalões não estão sendo preenchidos. E os políticos estão falando, então a gente vai trair. Falando, bom, é justamente para isso que vocês não estão recebendo os cargos. Então é uma nova forma de se fazer o governo de coalizão, porque antigamente que eu digo há muito pouco tempo atrás, esses governos de coalizão eram feitos via mensalão, via algum tipo de mesada espúria. E agora não, agora é um apoio político. É um avanço? É um avanço. É o ideal? Com certeza que não. Deveríamos ter muito menos partidos, muito menos ideologias que se dividam para se concentrar o trabalho. Mas já é uma mudança. Hoje essas situações são negociadas às claras e não mais no submundo. Já é uma mudança, mas muito ineficaz. Agora, em relação ao Lula, ele vai ter que se explicar, porque não dá para você ser amigo do Putin numa situação como a que hoje está sendo colocada. Não dá para se ficar ao lado da Rússia. Não é possível que se dê razão a um governo russo. Fica mais fácil falar do Nicolás Maduro, mas mesmo assim o Lula vai ter que se virar nos 30, né, para dizer outra coisa, no sentido de ter que mostrar a política que ele vai desenvolver. E não vai ser fácil, porque não dá para ficar em cima do muro, e que o Lula tentou até agora ficar foi exatamente em cima do muro, não se posicionou nem sim nem não pela Rússia e pela Ucrânia, e esse ponto eu tenho certeza que o Biden vai cobrar. E aí temos que ver qual é a contrapartida do governo americano. Tudo bem, vamos ficar amiguinhos novamente? Vamos. E aí, relações bilaterais, o que vai acontecer? O Brasil vai vender mais, vai comprar mais? O que vai acontecer? Porque a gente estava falando agora há pouco do comércio pequeno aqui no Carnaval, a gente precisa falar no comércio grande. Precisamos fazer com que o PIB cresça, que dinheiro volte a girar, para a gente poder ter uma economia novamente consistente, onde todos possam ter uma vida adequada, Paulão. Essa DR aí, essa discussão de relação entre o Lula e o Biden é complicada, porque o governo Bolsonaro tentou passar a impressão, nos 2 primeiros anos do governo dele, que vivia uma lua de mel com os Estados Unidos do Trump. Depois foi um dos últimos a reconhecer a vitória do Trump, falou um bocado de bobagem do Trump, e nesses últimos 2 anos esse clima de lua de mel ficou completamente desfeito. Agora tem que ver como é que vai ser. É uma DR difícil, não é, Camila? Pois é, vai ser uma DR bem difícil. Mas todo mundo sabe, né, da paixão do Bolsonaro pelo Trump. E ele fez birrinha de criança em relação ao Biden, quando ele tomou posse, enfim, coisinha de criança mimada. O Lula sempre foi bom, né, com relações internacionais, sempre foi muito amigo, muito chegado em todos os países. A gente tinha uma excelente imagem internacional que caiu por terra nesses últimos anos e vai ter que ser refeita. Vale lembrar que nesse último discurso do Biden, ele deixou mais uma vez muito
clara a posição dos Estados Unidos em relação à Ucrânia. Inclusive, ele estava a representante da Ucrânia nesse discurso e ela agradeceu muito o posicionamento do Biden. E a gente tem que, o Lula vai ter que também deixar claro como que será a economia brasileira, o que ele pretende fazer, mas com dados concretos, não com dados de que pode, se tiver dinheiro, não, ele vai ter que abrir direitinho as cartas, porque, como o Pavão falou, a gente precisa de muito investimento dos grandes aqui, e uma ajuda internacional é excelente, não tem o que a gente dizer. Ao mesmo tempo, também tivemos um ponto que eu acho que o Lula foi um pouco exagerado. No seu último discurso, ele não usou o nome do Bolsonaro, mas ele deu a entender que tudo que a gente passou era culpa dele. Então, eu acho que também o Lula tem que crescer um pouco, usar como Brasil e não como Bolsonaro ou Lula, e mostrar para que ele veio, o que ele pretende fazer, mas com dados concretos. Não igual ele fez na campanha, que ele disse uma coisa, já está querendo outra. Então, eu acho que tem que ser um assunto de gente grande, colocando as cartas na mesa e mostrando a realidade de tudo. Partiu um avião brasileiro com recursos humanos e com recursos materiais de ajuda humanitária para a Turquia, que junto com a Síria a Turquia e a Síria sofreram um terremoto nessa semana que talvez seja uma das piores tragédias da história da humanidade, né? Olha, Paulo, essa notícia, ela é de uma tristeza ela é um misto, a notícia, um terremoto e a dor que está tendo lá, ela mexe com qualquer pessoa que tenha sangue nas veias vai ficar chateada. Mas, por outro lado, Paulo, fazia tempo que eu não sentia tanto orgulho dos nossos dirigentes, do governador de São Paulo, governador de Minas, governador do Espírito Santo, do governador do Distrito Federal, que prontamente acionaram grupos de elite do Corpo de Bombeiros, de resgate, que foram para Brumadinho, que tem treinamento especial, já decolaram, estão a caminho. Eu sinto um profundo orgulho neste momento desses dirigentes e sabe, do Brasil poder estender a mão ao mundo num momento tão dramático, tão decisivo. E é o que a gente estava falando aqui no estúdio, que os nossos militares salvem uma única vida já valeu a pena todo o esforço. Então, assim, toda vida merece ser salvo, merece ser acolhida. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu tenho um profundo orgulho e um agradecimento eterno aos nossos governantes, tanto quanto aqueles que estão lá nas terras indígenas salvando os nossos irmãos indígenas, também fomos acolher e dar a nossa mão na Síria e na Turquia. Então, parabéns a todos os envolvidos, heróis, aqueles que tiveram essa iniciativa e estão bancando para ver. Paulo, orgulho profundo. Camila? Nós brasileiros temos uma história, né, em relação à ajuda humanitária. Sempre que tiveram tragédias, a gente ajudou. O Brasil é muito solidário. E mais uma vez está mostrando isso. O que aconteceu é uma coisa terrível. E nós temos um corpo de bombeiros, nós temos um preparo, infelizmente, bom nesse sentido. O nosso corpo de bombeiros trabalha de maneira com excelência. Então, sim, a gente tem que ajudar quem precisa. Nós temos que ter sempre essa iniciativa de ajudar o próximo. Então, tá de parabéns todo mundo envolvido nisso e que o nosso grupo de elite faça um excelente trabalho, porque eles sabem fazer. Opinião Litoral volta depois do intervalo bem pequenininho. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco, o Marcelo Pavão e a Camila Amorim comentam, analisam as notícias com você. Uma dessas notícias era esperada, Camila. O ministro dos Portos e Aeroportos é o ex-ministro, é o ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de São Vicente, Márcio França. Então, é esperada uma visão mais
vamos dizer assim, mais carinhosa desse ministro com as questões aqui da Baixada Santista. E ele anunciou, o governo federal liberou a verba e autorizou o início das obras do aeroporto de Guarujá. Paulo, é muito bom, né? Ter uma pessoa que tem uma visão local, que é da região, sabe como funciona, há muitos anos frequenta, vamos dizer assim, esse ambiente. E é aquilo que a gente falou, né? A gente precisa ter expert nas áreas, que aí sim a gente consegue fazer tudo funcionar. O aeroporto do Guarujá, as obras já eram esperadas há muito tempo, e agora foi, Pavão pode dizer que viu, mais uma vez, e a gente tem ter gente local é bom. Só que agora eu vou cobrar aqui do Márcio França, que eu quero ver quando vai sair a ligação seca Santos-Guarujá. Essa eu quero ver. Essa nem eu nem o Pavão acreditamos. E que o Márcio França faça um excelente trabalho no Porto. Nem precisamos ficar batendo na tecla, que é uma das maiores entradas, uma das maiores saídas de produtos do Brasil. A gente está cansado de saber que falta é uma coisa de fato, uma administração boa, que mostre a que veio. Pavão, você que é o São Tomé, que não acredita em absolutamente nada, Exato. Só depois que está pronto, né? Exato. É o São Tomé que só acreditou que o Cristo tinha ressuscitado. Quero depois ver. De colocar o dedo na chaga. Quero colocar o dedo lá, vou. Então, você acha que dessa vez sai... Porque, olha, eu lembro de 1997, um ministro da Aeronáutica, que acho que era filho ou neto de japoneses, ele falou, não, nesse ano, em 1997, em abril, nesse ano começa a operar o aeroporto de Guarujá. Morreu o ministro, nem existe mais Ministério da Aeronáutica, morreu o prefeito de Guarujá da época, que era o Maurici Mariano, e são quantos anos? 26 anos depois, não tem aeroporto nenhum, né? Paulo, eu adoraria estar aqui soltando, sabe, festejando, olha, liberou uma verba. E o entorno do aeroporto? E a acessibilidade? Outra coisa, que tipo de aviões vão decolar e pousar nesse aeroporto do Guarujá? Porque também não adianta fazer uma pista pequenininha e não ter voo, não ter avião que pouse aí. É avião de comercial, de passageiros, que vai possibilitar pacotes turísticos no Brasil todo para Guarujá. Eu adoraria isso. Então, a gente precisa começar a ver. E as obras do entorno? E o acesso ao aeroporto? A ligação seca vai sair ou não vai? Vai continuar sendo colocada na conta de eventual desestatização da autoridade portuária? Porque hoje, tudo está sendo pensado com o dinheiro daquele que nem existe ainda. Né? Aquele que eventualmente virá administrar de forma privada o Porto de Santos é que está hoje no papel com a responsabilidade de fazer a ligação seca. Ou seja, qual é o prazo? Não tem. Então, quero parabenizar, liberou verba? Liberou. Vão continuar fazendo as obras necessárias de acessibilidade no entorno para realmente a gente poder utilizar o aeroporto de forma comercial ou vai ser uma pista isolada que vai depender? Então, vai ter VLT até lá, vou poder pegar o VLT em Praia Grande e pegar o avião no aeroporto? É isso que a gente precisa, porque o trem-bala da Copa não saiu até hoje, o trem que ligou o aeroporto de Congonhas ao aeroporto de Cumbica até hoje não saiu, a gente tem um monte de obras que o legado da Copa, a Copa já ninguém mais lembra mais, só se lembra do 7-1 e ficou lá. Então a gente precisa ver, vai ser uma obra completa? Vai haver uma interligação com o aeroporto de Itanhaém? Vai ter algum tipo de táxi aéreo? Vai ser para operação offshore? Vai ser comercial? Vamos receber, que nem o Paulo falou, aviões com turistas e a gente vai ter acesso rápido por trens, por subsolo, metrô? Vai haver alguma coisa dessa? Ou é apenas mais
são 10 milhões liberados para o aeroporto? Porque aí senão a gente volta em 97, toda hora a gente pode fazer mais uma maquetezinha, a gente pode inaugurar, pode vir governador outra vez, o ex-governador José Serra pode vir reinaugurar a maquete que ele inaugurou, porque a gente fica batendo estaca e não sai do lugar. Quero festejar sim um aeroporto pujante, com capacidade comercial de atender o porto, de atender toda essa situação, e não mais 10 milhões liberados para o aeroporto. Infelizmente, só vou acreditar botando meu dedo lá, Paulo. Saiu hoje a inflação de janeiro, 0,53%. É uma notícia que tem dois lados, Camila. De um lado, quem viveu o período da hiperinflação dos anos 80, em que a gente entrava no supermercado e via sempre o funcionário com aquela maquininha de remarcar preço, no quinto dia útil à noite era fila no supermercado, porque no dia seguinte tudo está mais caro, 70% de inflação ao mês, a gente vê 0,53%, a coisa está mansa. Mas, por outro lado, a inflação dos alimentos é muito maior do que a inflação oficial, a inflação dos alimentos em especial. Todo mundo que faz supermercado, quem faz feira, sente essa inflação e ela está fora da meta também, Camila. Paulo, eu não entendo o número que sai da inflação, porque a gente que está no dia a dia, fazendo compra, fazendo uma casa sobreviver, não vê nada disso, né? Igual você falou, a inflação que a gente vê no mercado é muito maior. Alimentos estão quase ficando inacessíveis. É uma coisa que antes você tinha toda semana em casa, agora você tem em momentos especiais. Então, assim, é meio complicada essa inflação, porque de fato a gente vê uma coisa, o número sai bem menor. Então, eu acredito que esse número não é meio para inglês ver, porque a hora que a gente está lá, o consumidor final, a gente percebe que não é isso. Adoraríamos que fosse só isso. Eu era muito criança, né, quando era essa questão de corre no supermercado, eu lembro passando os meus pais fazendo isso. E eu tenho grande receio que aconteça isso conosco também agora, em 2023, 2024, porque eu já vejo um movimento, principalmente no supermercado, de muita coisa que a gente vai lá, tá com preço bom. Você já não compra como você comprava há um tempo atrás. Você já compra uns 4, 5, o preço está muito bom, o vencimento é longo, vou levar e fazer estoque. Então, essa questão da inflação está alta sim, a gente sabe, não é esse número para inglês ver. Ô Paulo, assim, eu concordo com a Camila. Primeiro que a gente precisa falar o seguinte, em dezembro foi 0,62, quer dizer, já é uma inflação menor. O que a gente precisa agora é começar ao fomento, que a gente está falando desde o início do programa, a roda precisa girar, dinheiro precisa girar, as pessoas precisam ganhar dinheiro para poder comprar. Não adianta a gente não ter dinheiro, a pessoa não compra, não gera emprego, não gera estabilidade, não gera produto interno bruto, enfim, o Brasil precisa começar a andar. Talvez agora com o carnaval, espero que tudo dê certo, a gente tenha um ânimo, principalmente para a população mais carente, fazendo com que os comércios girem e que haja essa compra. Então, a gente precisa, sim, continuar puxando o cinto para não ter gastos desnecessários, passar credibilidade dos governos, isso é muito importante, porque isso que a Camila falou que ela era bem pequena, quem viveu a ciranda financeira dos anos 80 sabia que aquilo ali era uma coisa, você pagava um preço de manhã, à noite era outro preço. Você investia no open, no overnight, era um negócio muito louco. E aqui no Brasil, com o Plano Real, a gente deixou de ter aquela mentalidade inflacionária, onde sempre tem um preço a mais toda vez que é feita a revenda. Então a gente precisa voltar um passo atrás, a gente não pode entrar nessa ciranda louca do mundo inflacionário. A gente precisa segurar e acreditar que vai mudar. Se a gente não continuar acreditando que
financeiramente, economicamente, a gente está se reestruturando, a gente pode ter grandes problemas. Então, é necessário, sim, nesse início de gestão, que a gente acredite que todas as esferas governamentais estão trabalhando para o melhor. O governador Tarcísio de Freitas, Pavão, vetou um projeto que reduzia o imposto sobre heranças e doações. Todo imposto a gente tende a olhar com desconfiança, com rejeição. O imposto sobre heranças e doações no Brasil é um imposto já considerado muito baixo, porque ele tanto se presta a fraudes, né, a doações fraudulentas, para evitar embargos, evitar apreensões, né? Como também ele possibilita que a geração seguinte não precise trabalhar tanto, ou nem precise trabalhar, né? Paulo, rapidamente nesse tema. Em outros países o imposto sobre herança e doação é bem mais alto que no Brasil. Esse projeto foi aprovado no apagar das luzes de 2022, é uma excrescência e cada deputado estadual que votou nesse projeto a favor deveria ter vergonha na cara. E parabéns mais uma vez ao governador Tarcísio de Freitas por ter vetado essa esdrúxula redução. É ridículo e mais uma vez, toda vez que o governador fizer algo que mereça aplauso, a gente vai aplaudir. Estou aqui mais uma vez no mesmo programa para dar os parabéns ao governador pela coragem de veto a esse projeto ridículo aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Camila, quem pensou que aqui no Estado de São Paulo ia receber herança só com 0,5% de imposto e poder ficar sem trabalhar o resto da vida, vai ter que reformular os planos. Dançou, né? Igual dizem. Mas tá certo, né? A gente sabe que já é um imposto baixo para quem recebe muito. Parece um imposto alto para quem recebe pouco. Eu acredito que a melhor solução seria fazer um percentual sobre o valor recebido. Existe o valor que, a partir daquilo, você é isento de pagar. Ok. Mas depois existe o valor que equipara-se ao quem herda absurdamente e aquele que herda uma coisa razoável. Então, o imposto ele precisava ser corrigido em relação aos valores recebidos, porque aí sim a gente tem não vou nem dizer uma injustiça, mas uma questão séria, porque a partir do valor de bens, tem um valor para baixo, que você não paga nada, e tem o valor acima, que você acaba pagando, salvo engano, 4%. Então, assim, a gente precisava ter um sistema de cálculo para não prejudicar aqueles que já herdam pouco e que não vão ficar de maneira alguma sem trabalhar o resto da vida, e também teria que ter um valor de tributação adequado àqueles que, herdando, ficam gerações sem trabalhar. Camila, tem uma pauta que a gente vai encerrar o jornal, uma pauta até que a Camila que me mandou, e eu fiquei com uma curiosidade. No Canadá, 100 mulheres, mais de 100 mulheres, descobriram que namoraram um mesmo homem, um canadense, durante 10 anos. Então, o cara, a foto do John Boulder, e a que descobriu, né? Essa foto é que possibilitou que as outras 100 descobrissem que namoravam o mesmo homem. Já aconteceu alguma coisa parecida com você, Camila? Paulo, que eu saiba, não. Mas a gente nunca sabe 100% da história. Então, até onde eu sei, eu nunca namorei ninguém que namorasse outras 99 mulheres ou outra pessoa. Mas a gente nunca sabe, né? A gente acredita nas pessoas, essas 100 mulheres certamente acreditavam no enrolador de mulheres e tiveram aquilo que a gente tem. A gente parte... todo relacionamento que a gente acredita na pessoa, que a gente confia na pessoa. Então, ele ludibriou essas mulheres e eu fico com pena no sentido de que é muito ruim a gente confiar em alguém e ficar sabendo que essa confiança foi jogada no lixo. Mas isso não só em relação a namoros, em relação a amigos, em relação a tudo. Para mim, a confiança é uma coisa muito séria. E esse homem
acabou com com a confiança que essas 100 mulheres tinham, e provavelmente elas vão ficar com algum lastro emocional, alguma coisa, em confiar em pessoas novamente. Eu sei que vai ter muito homem estudando a técnica, né? Porque a moça que descobriu falou que ele era muito envolvente, carismático. Cantava fazia serenata, acordava conversa, com música. uma conversa muito simpática, né? Depois que ela descobriu, ela falou nojento, né? Ela mudou Agora, eu fiquei com uma curiosidade, como é que decora o nome de 100 mulheres diferentes, né? Tem uma hora que vai errar. Chama todo mundo de amor. Aí ninguém acredita, né? A mulher que não é chamada pelo nome já fica com uma pulga atrás da orelha, né? Como se dizia no século passado. Agora, Pavão, rapidamente, o Supremo tomou uma decisão que dá direito à União de cobrar bilhões de reais em tributos. Paulo, uma das decisões mais absurdas que o Supremo Tribunal Federal, pelo menos que eu tenho notícia, fez. O Supremo Tribunal Federal entrou numa coisa chamada direito adquirido. Uma coisa, em resumo do resumo, qual que foi a decisão? Que havendo alteração da jurisprudência do Suprema Corte Brasileira, mesmo naqueles casos onde a decisão já tenha transitado e julgado e o benefício já esteja em prática, essas empresas vão ter que pagar o tributo se houver essa mudança. Isso é um absurdo inominável. A votação foi 6-5, de uma forma absolutamente inacreditável. Total insegurança jurídica. Então, a Suprema Corte Brasileira tomou uma decisão absurda, e que a modulação, então, é mais absurda ainda. Então, a gente precisa ver, espero que as entidades entrem com embargo de declaração, que entrem com algum tipo de recurso para que seja revista essa decisão, porque se houver essa insegurança jurídica, ninguém no mundo tributário no Brasil vai estar seguro daqui para frente, Paulo. Bom, com isso chegamos ao final do jornal Opinião Litoral desta quinta-feira. Agradecemos ao Marcelo Pavão, a Camila Amorim, a participação como comentaristas, agradecemos à equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecemos a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para 1 tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.